Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, exaltando e louvando o nome do Senhor. Amém? Primeiramente, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço o convite do nosso amigo, pastor Ismael, pastora Lúcia, por essa rica oportunidade de estar na presença do Senhor e na casa do Senhor e trazendo a palavra do Senhor. E peço perdão para os irmãos pelo horário. Cheguei atrasado, saí de casa era 6 horas, tinha que sair mais cedo. E o GPS, irmão, sou péssimo em GPS. E vim eu e minha esposa, até quase a metade do caminho eu consegui vir. Aí depois nós ligamos o GPS e ela vinha ali conduzindo, porque eu não sei olhar. Eu acho que Deus é bom, amém? Portanto, nós chegamos aqui em segurança e foi glorificado. Louvo a Deus pela minha esposa, a pastora Ana Lúcia, que está aqui hoje comigo. É a segunda vez que ela vem aqui, e essa é a terceira que eu venho. Louvado seja o nome do seu terceiro quarto. Mas eu louvo a Deus por estar aqui, amém, irmãos? Amém. Não vou enfadar os irmãos, vou ser claro na palavra que Deus colocou no meu coração. Desde os dias que fui convidado, meu coração tem maldade de estar aqui nesse culto. E só para você ter ideia, mais ou menos 2 horas da tarde eu já estava pronto para ir para o culto. Glória a Deus. Fui no quarto, já fiquei com lá, vi a palavra do Senhor, estava conversando com o Senhor, depois minha esposa foi para lá. E eu estava esperando um irmão vir comigo e ele não me dava a resposta. Aí eu falei, você fica preparado, porque você é o meu GPS. Aí, louvado seja o nome do Senhor, e ela está aqui comigo nesta noite. As meninas, uma estava ruim da gripe, um vizinho estava ruim, a outra, vou ficar em casa e tal. Eu disse, amém. O propósito é comigo. Amém, irmão? Jesus, abre a sua Bíblia em Lucas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 19. Eu quero te falar que você é escolhido, amém? Amém, irmãos? Amém. Exaltar o Senhor, porque teve um dia que eu estava sentado aí onde você estava, e o pastor da igreja falou, não pode gritar que Deus não é surdo, mas eu vou te falar lá no Salmo 150, tudo quanto tem porco, louve ao nome do Senhor. Aleluia! Foi um barulho que as muralhas de Jericó caiu, louvado seja Deus. Foi por causa do barulho que exércitos caíram e o nome de Jesus foi glorificado. Para louvar. Uma coisa eu sei, você não vai ser da mesma forma que você entrou, você vai ser transformado, diferente, e crendo na tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra conhecida dos irmãos, mas Deus tem colocado isso no meu coração em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, capítulo 19 de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque quero ficar hoje na sua casa. Ou em outras palavras, hoje me convido a pousar na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o povo ouviu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aleluia. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que estava perdido, do qual eu sou o primeiro que estava perdido. Mas eu quero te falar mal. Você é escolhido do Senhor. Aleluia. Você pode tentar fugir de todas as formas, mas se Deus te escolheu, Deus tem um propósito na tua vida, Deus vai fazer tudo certinho para te encontrar lá na frente. Eu um dia tentei fugir, mas Deus já sabia o propósito da minha vida. Ou seja, às vezes você chega numa pessoa, evangeliza ela, fala de Cristo, fala da palavra, e ela ainda não chegou ao meu tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, ele tem mais ou menos, eu acho que uns 80 anos, seu Nilson. E já tem um ano e meio, 2 anos, que eu acho que eu não vejo ele. Preciso até ver ele esses dias, que a esposa dele, Deus recolheu nesses dias. E eu evangelizei ele, ele falou para mim, ainda não estou preparado. 80 anos. Não estou preparado. Talvez ninguém evangelizou ele da forma que eu evangelizei, da forma que eu falei com ele, que eu brincava com ele. Hoje, graças a Deus, o único time que eu torço é o vencedor que nunca perde a Jesus, a Igreja de Cristo. Mas nós estamos torcendo de futebol no mesmo time, aí a gente pega uma amizade e Deus dá essa oportunidade de falar de futebol e a palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem um propósito na vida dele, porque todo mundo fala que ele não ouvia ninguém. Você viu como é que Deus trabalha? Então Deus tem um propósito na vida dele. E eu quero te falar algo de Zaqueu. Zaqueu significa puro, inocente, justo. E tem muitas pessoas, irmãos, que elas aprenderam errado ou copiaram algo errado. Um exemplo, eu fazia tantas coisas que não convinha ao Senhor. E eu vi meu filho crescendo e com as mesmas atitudes que eu, e ele tinha o quê? 2, 3 aninhos. E se você vê quando você tem um chamado, o Espírito Santo já começa a te moldar. Eu falei, eu não sabia que era Jesus, minha esposa ia para a igreja, eu pensava que Jesus, Deus era a mesma pessoa. Aí um dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, muda a minha vida. Eu não quero que meu filho cresça fazendo as mesmas coisas que eu fazia. E Deus começou a mudar meu caráter, a minha vida, e eu fui alcançado pela graça de Cristo. Hoje meu filho é evangelista da casa do Senhor, está casado agora, vai ser pai agora, vou ser vô de novo. Então Deus, Ele muda a história. Eu quero te dizer algo. Às vezes você cresceu numa família que tudo estava errado. Ou seja, e quando eu falo de uma família, eu vou falar mais de mim, que eu tenho autoridade para falar de mim. Pode ser que alguém passou por isso. Eu aprendi tudo errado. Eu nasci numa família católica, tinha espírita, tinha feito, tinha tudo. Mas Paulo vai escrever que Deus não leva tempo de ignorância em conta. Quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluia, meu Deus! Oh, aleluia! E Zaqueu, como o nome é justo, inocente, puro, eu creio que quando ele nasceu, os pais colocaram esse nome dele, o povo de Israel, quando nasce, o filho nasce, o pai coloca um nome, seja o Senhor é conosco, o Senhor é minha bandeira, Jeová é conosco, iluminado. Então quer dizer, tem um significado. E Zaqueu nasceu com um nome puro. E Jesus veio numa sessão de milagres. Zaqueu não entendeu que primeiro você tem que descer. Oh, aleluia. Você tem que descer para depois você subir. Glória a Deus. Jesus, ele está vindo e vai passando por Jericó. E quem estava prostrado era o cego. Ele estava o quê? Prostrado. E ele ouve um barulho de uma multidão. E ele pergunta, quem é que está passando por aqui? Aí ele fala, Jesus. E ele já tinha ouvido falar que Jesus andava curando. Jesus curava leproso. Jesus curava de sangue. E Jesus está passando por aquele lugar.
E quando ele ouve que Jesus está passando aquele lugar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim ele falava simultaneamente. E alguns fariseus, aqueles que, nem todos aqueles que andam na multidão é de Cristo, tentavam calar a boca dele. Mas essa era a única oportunidade que ele tinha de ser curado por Cristo. Não incomode o mestre está na caminhada, ele tem uma jornada. Espera aí, você viu quem estava andando com Cristo não era de Cristo. E quando falaram isso para ele, ele estava prostrado, gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus para, ouve e fala assim: vai lá, chama ele. E ele se colocou de pé. Então ele não estava de pé. Jesus chamou, ele se colocou de pé. Então ele estava prostrado. Jesus chamou e o curou. E Jesus está seguindo. O que me chama a atenção é que Zaqueu, ele está sabendo de todas essas novidades, de milagres que Jesus está operando. E Zaqueu, como nós vemos, ele era o quê? Um cobrador de impostos, um publicano. E para o povo dele se misturar com os romanos na coletoria de impostos, ele era um corrupto, um ladrão, um mentiroso. E ele, sabendo que Jesus fazia tantos milagres, um exemplo: se ele era chefe dos publicanos, ele era chefe de Levi. Quem é Levi? Mateus. E ele vai perder o funcionário por causa de Jesus. Porque quando Jesus te chama, é porque você está pronto. Um pastor amigo meu me falou assim: Ricardo, quando uma pessoa ouve falar de Jesus, ela já está pronta. Oh, aleluia! Ela já está pronta quando ouve falar de Jesus. E quer dizer que quando Jesus chama Mateus, chama Levi, ele larga tudo. A coletoria de impostos, sai e vai servir ao Senhor Jesus. Vai caminhar com Cristo. Glória a Deus. E Zaqueu fica preocupado. Quem é esse que opera até maravilhas e está tirando até meus funcionários? E ele procurou ver quem era Jesus. Ou seja, ele pode ter crescido com uma família que não deu muito exemplo, foi ausente de pai e mãe, a gente não sabe, a gente tem que pegar lá e estudar mais, o pastor deve saber, o pastor Ismael. E ele cresceu com aquela índole. Mas quando o Senhor tem um projeto, tem um propósito, ele quebra todas as hostes de Satanás e seus demônios. Glória a Deus. Aí Zaqueu fica incomodado. Jesus está passando, o que ele faz? Vai subir numa figueira para ver quem é Jesus. Lembra-te do cego, estava prostrado, ficou de pé. Aleluia. Zaqueu sobe para ver quem é Jesus. Jesus olha para cima, desce. E hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Antes de subir, nós temos que estar prostrado diante do Senhor. Aleluia. Porque perfeito é só Jesus. Não existe o sacrifício de Jesus chegou às narinas de Deus com um sacrifício perfeito, com um aroma suave às narinas do Senhor. E Zaqueu, ele entendeu isso. E quando você se rende a Cristo, tem que ter mudança. Eu quero que fale algo. Zaqueu teve um encontro com Cristo, porque ele ainda foi criticado. Olha, o Senhor vai entrar na casa desse pecador, desse injusto, desse ladrão. E ele ficou alegre pelo que o Senhor foi entrar. Quero entrar um parênteses. Eu estava vendo um comentário que todos aqueles que iam atrás de Jesus, ou ia por uma cura, por um milagre, ou ia, contemplava os milagres e seguia Jesus. Mas o que me chama a atenção, que esse comentário que a pessoa comentou, falou que Zaqueu era rico.
tinha dinheiro, não estava enfermo. Por que ele foi atrás de Jesus? Ele não precisava ir atrás de Jesus. Mas só que eu não me concordei com esse comentário. Pois a palavra fala que ele era um coletor de impostos, era mal visto pelo seu povo, era chamado de ladrão. Ladrão não entra no céu. Pode ser que a carne dele não estava enferma, mas o espírito estava enfermo. O espírito precisava ter um encontro com Cristo. E quando ele teve esse encontro com Cristo verdadeiramente, ele falou: olha, Senhor, Jesus só entrou na casa, sentou para pousar na casa dele. Ele já abre a boca e fala: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha. E antes ele falou: olha, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Então já teve uma conversão aí. Para restituir quem ele roubou, eu creio no meu coração que teve uma mudança drástica na vida dele. Ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. Porque você já parou para pensar, uma pessoa vir devolver o dinheiro que ele tomou de você, mais do que devia, ainda te dava mais algo a mais? Você sabia que na lei romana, quando ele fala, ele restitui 4 vezes mais, ele está na lei romana. Mas quando a Bíblia vai falar, no capítulo 22 de Êxodo, aí Moisés começa a escrever sobre as leis, vai falar que quando uma pessoa devia algo para a pessoa, ela ia lá e pagava aquele tanto e dava uma pequena porcentagem a mais. Na lei levítica. Mas aquele não. Ele já abriu as portas do coração, já começou a abençoar os pobres, necessitados, ao qual Cristo veio. Porque você vê que se você pegar o jovem rico, Jesus, olha, vai lá, vende tudo, vem e me segue e terá um tesouro no céu. Aí ele estava na carne. Ele estava naquilo que ele podia tocar. E o que ele fez? Voltou para trás. Nós sabemos essa história. Jesus falou: olha, como é difícil o rico entrar no céu. É mais fácil passar um cabelo no fundo do ônibus. É verdade. Então ele estava na carne, ele estava vendo, e o que ele podia tocar. Zaqueu já tinha tudo aquilo. Ele sabia que a maioria do que ele possuía era desonesto, era de uma forma ilegal. Mas aí ele teve o quê? Um encontro com Cristo. A primeira coisa, abençoar os pobres. Vou dar metade do que eu tenho. E se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia! Então isso é um arrependimento verdadeiro na presença de Cristo. Porque Jesus, irmão, ele fala assim: hoje me convém posar na tua casa. Mas primeiro o filho tem que ir lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. E de agora em diante os meus olhos estarão abertos à oração feita neste lugar. Então tem que descer para que você possa subir. Ou seja, para conquistar um alvo de Cristo Jesus. Eu costumo pregar lá na igreja o seguinte: a maior riqueza que Jesus nos deu foi a vida eterna. Glória a Deus. Porque você pode vir tudo nas tuas mãos, mas se você não tiver um coração no céu, porque ele veio anunciar o reino. Ele veio anunciar que tem uma morada no céu. Ele veio anunciar para você que, olha, eu vim te anunciar o reino. Aleluia. Muitos vão chamar ele de bom. Ele, bom não, bom é Deus. Olha que Jesus tremeu. E ele vai falar: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E eu quero te dizer algo: Deus pode te abençoar na terra? Pode.
Você pode comer o melhor da terra? Pode. Você pode tudo, irmão. Porque o Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo aquilo que nele existe. E todos aqueles que nele habitam. Salmo 24. Então ele nos criou para ter o melhor dessa terra. Mas ele veio falar: olha, tudo isso aqui vai ser passageiro. Porque eu vim anunciar o reino dos céus. O reino dos céus. Então ele veio anunciar uma coisa para nós, irmãos, que não se compara. Romanos 8, versículo 16, se eu não me engano, ou é 18, vai falar que quando a glória for revelada, não se compara com essa terra. Então, se Jesus veio anunciar o reino, existe um algo para nós. Nós sabemos que tem pessoas ricas que morrem e não levam. Você já viu algum defunto levar riqueza? Os filhos ficam brigando para dividir herança. Então, o nosso reino está nos céus. Jesus se acendeu ao Pai. No costume dos judeus, quando teve a ressurreição de Cristo, Maria Madalena foi anunciar isso para os apóstolos. E Pedro saiu com outro apóstolo, dois correndo para ir no sepulcro para ver se Jesus tinha ressuscitado. Um mais novo correu na frente, porque era mais novo, chegou primeiro que Pedro. E ele ficou na porta, só olhou, não entrou. E Pedro entrou. E quando ele entrou, em algumas passagens vai falar que entrou, o lençol estava lá, mas tinha um lenço dobrado. No costume judeu, ele está almoçando com a sua família. E o mordomo está servindo. Se ele pega aquele lenço e ele dobra, ele pega aquele lenço, ele limpa a boca e dobra, quer dizer que ele vai voltar a comer, vai continuar a comer. Mas se ele pegar aquele lenço, limpar a sua boca, as mãos e amassar e jogar no prato, quer dizer que o mordomo já pode recolher. Agora Jesus, ele se assente para o Pai, mas ele deixou o lenço. Quer dizer que ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida para o Deus. Glória a Deus. Glória. Ele se aparece e falou: vou preparar lugar, vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, que testifica a nosso respeito. Aleluia. Oh, aleluia, eu creio de todo o meu coração que esse lugar está preparado. A nossa casa celestial está preparada, mas Jesus está nos preparando. Quando Jesus achar um pouquinho de perfeição em nós, ele vai levar para nós não pecar mais. Porque não vai entrar fofoqueiro, ladrão, mentiroso, adulto, não vai entrar no céu. Não vai ter enfermidade, não vai ter nada. Nós vamos caminhar com Cristo para todos. Glória a Deus. E essa é a verdade de Zaqueu. Ele entendeu que primeiro para subir tinha que prostrar, tinha que orar, tinha que clamar, tinha que jejuar. Ele entendeu que ele tinha que ter uma transformação de vida. Aleluia. Com muitos irmãos. Não é aquele que nasceu